Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente no seu coração nesta manhã. É muito bom podermos estar aqui para nós estudarmos, a lição de número 9 da nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre marcas da vida cristã nesse trimestre e eu quero convidar você hoje, ao nosso estudo. Nós vamos falar sobre a marca da verdade, página 47 da nossa revista. Eu convido você neste momento a fazermos a leitura do texto bíblico para nós iniciarmos assim o nosso estudo. Diz o texto base da nossa lição de hoje é 1 João capítulo 2, verso 18 ao verso de número 27. 1 João 2, de 18 a 27. Diz o texto: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega ao Pai e o Filho. Todo que nega ao Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecem no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. A marca da verdade. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, irmãos, e nós bem sabemos que a mentira é do diabo, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, em João capítulo 8, verso 44. É importante dizermos, irmão, que a mentira, ela é a marca, a mentira é a evidência de que a pessoa ainda está nas trevas. A mentira é a evidência de que uma pessoa ainda está em trevas. A mentira é uma evidência de que a pessoa caminha com o diabo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, irmãos, verso 9, que quem anda em integridade anda com segurança, mas quem anda em caminhos tortuosos será descoberto. Há pessoas que se iludem em viver na mentira e em falar mentira. E hoje, falando um pouco sobre esta questão presente no livro de 1 João, João ele vai falar sobre luz e trevas, sobre amor e ódio, sobre filhos de Deus e filhos de Satanás. Agora, João vai se utilizar dessas palavras que se opõem, verdade e mentira, falando que os filhos de Deus devem viver na verdade e andar na verdade. Obviamente é importante também trazermos à nossa memória aqui a razão pela qual essa carta foi escrita. A razão pela qual essa carta foi escrita foi para combater as mentiras, para combater as heresias presentes no contexto
da igreja naquele tempo, né? As heresias, as mentiras que estavam brotando no meio da igreja pelo gnosticismo, João escreve para combatê-las, falando sobre a vida eterna, falando sobre os princípios, né, morais e éticos que regem a nossa vida, falando sobre verdades espirituais. É com esse intuito que nasce essa carta, né? E hoje, irmãos, não tem sido diferente. Não tem sido diferente. A igreja atual precisa ainda assim, né, pregar a verdade, combater os falsos ensinos, ou melhor dizendo, as mentiras que surgem no nosso meio. Diz o nosso estudo o seguinte, né? Para que possamos compreender claramente a lição de hoje, precisamos ter em mente o que motivou a epístola que estamos estudando. As heresias, doutrinas falsas ensinadas por falsos mestres dentro da igreja. Esses mestres pertencentes ao gnosticismo estavam corrompendo a verdade e o ensino apostólico. Hoje não tem sido diferente, visto que muitas heresias têm se propagado em nosso meio, levando pessoas à perdição, desviando e causando grande estrago na igreja. Enfim, irmãos, é importante vivermos na verdade e pregarmos a verdade. A verdade. Então, dentro de 1 João, nós vamos ver aí um conflito entre mentira e verdade. O Evangelho, irmãos, é importante também dizermos que o Evangelho ele continua o mesmo. O Evangelho é a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, a verdade gera e traz transparência, a verdade é coerente. Então, irmãos, como servos de Jesus, como filhos da luz, como filhos de Deus, nós precisamos viver na verdade e andar na verdade, fazer aquilo que João está nos dizendo no capítulo 2, que todo aquele que afirma estar nele precisa andar como ele andou, e ele é a verdade, Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, João se apresenta, né, quando ele diz eu sou o caminho, Jesus também se apresenta como a verdade. Então, como filhos da luz, como filhos de Deus, como cidadãos, né, celestiais, né, como salvos em Cristo Jesus, nós devemos viver e andar na verdade. A verdade é que nós somos pecadores, a verdade é que nós somos dependentes da graça de Deus para a salvação. Esta é a verdade. A verdade é que o Filho de Deus morreu na cruz para que todos aqueles que nele creem tenham vida eterna. A verdade é que nós devemos viver de forma sábia, de forma sensata na presença de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o nosso estado, reconhecendo a nossa natureza, reconhecendo que Jesus Cristo é o centro do Evangelho, que Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida e que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. Vivemos, irmãos, uma batalha muito séria onde o homem moderno prefere a mentira que lhe conforta do que a verdade que lhe confronta. Eu disse aqui, irmãos, que a verdade ela é transparente ou ela gera transparência, porque a verdade confronta, irmãos. Precisamos viver na verdade, andar na verdade, conforme já disse, quem anda em integridade, ou seja, quem anda na verdade, anda seguro, anda tranquilo nas palavras do sábio. Nós devemos andar com a cabeça erguida, andarmos tranquilamente como servos de Deus, andando na verdade, andando na integridade, sem ter o que esconder, né? Devemos andar e nos comportar como Cristo andou, né, em verdade. É importante aqui reafirmarmos isso que está aqui no nosso estudo, que nós vivemos num tempo onde o homem moderno ele prefira ser, né, confortado pela mentira do que confrontado, né, pela verdade. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, né, a partir do verso 2, que nos últimos dias
nos últimos tempos, né, o homem, né, as pessoas não suportariam a verdade, né, e desejando ouvir palavras, né, confortáveis, né, dariam ouvido a fábulas, né, não suportariam a verdade. Esse tempo chegou, irmãos. Esse tempo chegou. Há pessoas que correm da verdade, que fogem da verdade, que não querem viver na verdade, que preferem ser confortados pela mentira a terem que encarar a realidade, a verdade. Há pessoas que não querem viver na verdade, mas querem serem apenas, né, poderia-se dizer, confortados pela mentira, né, viver ali, né, uma vida medíocre, longe de Deus, a terem que promover mudanças importantes e necessárias em suas vidas. Porque a vida em Cristo, irmãos, é uma vida de verdade, é uma vida de transparência, é uma vida de integridade. A vida em Cristo é uma vida que exige de nós mudança. A vida em Cristo é uma vida que exige de nós renúncia. A vida em Cristo, ela exige de nós uma vida sacrificial, né? E em Cristo nós devemos ter esse tipo de comportamento, e esta verdade provoca, em que muitos, né, não querem, provoca em muitas pessoas, né, dificuldade de aceitá-la, e por conta disso, né, fogem, né, da realidade e preferem ser confortados pela mentira, né? Se confortam pela própria mentira, negando, escondendo, fugindo, né? Então é importante, né, nós entendermos, né, que nós, em Cristo Jesus, nós devemos viver, né, e desenvolver na nossa vida a marca da verdade. A mentira é a marca dos falsos mestres. Nós vemos aqui um texto sobre a advertência contra o anticristo. O anticristo é um falso Cristo, né? É uma mentira. Essa é a característica do anticristo. A palavra anti, ela tem esse significado, né? Anti no sentido de ser contra, ou anti no sentido de ser, né, em lugar de, né? E o anticristo é um mentiroso, ele é um falso, né? Ele é falso. O anticristo é aquele que imita e também aquele que se opõe a Cristo. E João vai aqui alertar a igreja sobre o cuidado que ela precisa ter contra os anticristos, né? Muitos presentes nos nossos dias, falsos profetas, muitos presentes nos nossos dias, né? Todo ensino, irmãos, que negue a Cristo ou distorça a mensagem do Evangelho é uma mentira. Aqueles que proclamam são anticristos, ou seja, aqueles que não proclamam uma mensagem cristocêntrica, aqueles que não colocam Cristo em seu devido lugar, em prioridade, aqueles que querem distorcer a mensagem do Evangelho, são anticristo, ou seja, são falsos, são mentirosos. Aqueles que tentam colocar santos ou outras pessoas no lugar de Cristo é um falso evangelho, porque a vida em Cristo, a centralidade do evangelho é Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem pagou o preço, e é através dele que eu e você, nós somos salvos, nós somos dependentes para a salvação. Então é importante termos isso, que todo aquele que distorce a mensagem do Evangelho, que tira a proeminência, que tira a prioridade, que tira a centralidade da pessoa de Cristo, é um falso mestre, é o anticristo, né? Então nós precisamos ter consciência desta verdade. João ele também destaca, queridos, 3 marcas dos falsos mestres às quais nós precisamos estar atentos, às quais nós precisamos estar em sinal de alerta. A primeira é que saem do nosso meio, né? Saem do nosso meio, né? Vai dizer esta expressão lá, né? João vai usar essa expressão, né? Então, esses são aqueles que se levantam dentro da igreja, se afastam e levam com ele outras pessoas. Com isso, causam sérios danos à igreja.
ferem pessoas e contribuem para que todos os outros se desviem da palavra. Nós devemos ter cuidado com estes. Quantos irmãos saem do nosso meio? Ou seja, a manifestação dos falsos mestres, do anticristo, segundo aqui, o panorama de João, sai do nosso meio. Às vezes nós esperamos o inimigo que vem de fora, e aqui o texto está dizendo que ele sai do nosso meio, e nós precisamos estar atentos a este sinal, que pode surgir do nosso meio. Pessoas com a cabeça deturpada, completamente distante de Deus, que podem causar sérios danos à igreja, pessoas que ferem pessoas e contribuem para que outros se desviem da fé, se desviem da caminhada. Devemos ter o cuidado. Uma outra marca dos falsos mestres destacados por João é que eles negam a fé. A segunda característica dos falsos mestres chamados por João de anticristo é aqueles que negam a fé. Aqui se trata da apostasia dos últimos tempos, de falsos ensinos que serão disseminados, falsos ensinos disseminados, negam a fé, saem do nosso meio, saem das nossas igrejas, saem dos nossos seminários. Está no nosso meio aqueles que negam a fé, que negam o evangelho cristocêntrico, aqueles que traem falsos ensinos, que relativizam o evangelho, que pregam um evangelho sem mudança, que pregam um evangelho sem que exija-se santidade, sem que se exija-se mudança de vida. Este evangelho, um evangelho que não tem mudança de vida, não é o evangelho de Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se a pessoa prega um evangelho que não exige mudança, este evangelho não é o evangelho de Deus, porque nós somos filhos de Deus e Deus é luz e nele não há treva alguma. Uma terceira marca dos falsos mestres destacados por João é que eles também tentam enganar os fiéis. Tentam enganar a mim, tentam enganar a você. O objetivo dos falsos mestres é alcançado pelo engano. Não há confronto. Eles negociam tudo e assim tentam enganar os fiéis. Devemos observar, irmãos, as 3 provas colocadas por João, aqui em sua epístola. Então, nós precisamos, finalizando assim a minha palavra, eu quero falar aqui sobre a importância de permanecermos firmes na palavra de Deus e sobre permanecermos firmes na unção do Espírito Santo de Deus. Porque no verso 24 do capítulo 2 de 1 João, o texto vai dizer assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Diante deste tempo, diante destes falsos mestres que surgem diante de nós, diante dos anticristos que surgem diante de nós, a orientação de João, ou melhor dizendo, a orientação bíblica, é que nós possamos permanecer firmes, ou seja, sermos perseverantes em quê? Naquilo que nós aprendemos desde o início. Permanecermos firmes na palavra de Deus. Irmãos, o evangelho não mudou. Nós vivemos num tempo onde as pessoas acham que os padrões de Deus mudaram. Vivemos num tempo onde as pessoas querem facilitar o processo. A vida com Deus, os padrões de Deus não mudaram. Sem santidade ninguém verá Deus. Nós falamos isso na semana passada. Lamentavelmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem relativizar os princípios morais da palavra de Deus. E nossa palavra aqui neste momento é que nós possamos permanecer firmes na palavra de Deus, porque o verso 24 do capítulo 2 de 1 João diz: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então, nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus.
porque o propósito do anticristo e dos falsos mestres é enganar as pessoas. E nós devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos, que é a palavra de Deus. Uma segunda colocação que faço aqui é que devemos permanecer firmes na unção do Espírito Santo de Deus. Diz o verso 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permaneça em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneça nele como ele os ensinou. Então, nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus, devemos permanecer firmes na unção do Espírito Santo. Esta unção aqui dita por João, é que o Espírito Santo de Deus, ele tem o papel de nos iluminar no entendimento da palavra de Deus. E é muito importante nós permanecermos firmes na palavra de Deus, com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Permanecermos firmes na unção do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que nos dá discernimento para compreendermos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, para compreendermos a palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Isaías 40, verso de número 8, diz que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos permanecer firmes na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a desenvolvermos a marca da verdade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por este momento. Te louvamos por este aprendizado. Te louvamos pelas lições que temos estudado ao longo deste trimestre, acerca das marcas da vida cristã que precisamos desenvolver e trabalhar em nós. Pai, que o Senhor a cada dia mais possa continuar nos moldando, que o Senhor a cada dia mais possa continuar nos ajudando a desenvolver essas marcas em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos na verdade e andarmos na verdade que é o Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença de Deus.